Boa tarde! Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando sobre o processo de purificação da água. Corre lá, pega o seu livro na página 53 e vamos acompanhando a imagem sobre o conteúdo. Antes de começar, deixa eu te falar que nós anteriormente estudamos sobre a água. Nós vimos os processos da água, os tipos de água, né? Os estados da água. Nós vimos que a água, quando ela é pura, ela traz benefícios para a nossa saúde, mas quando ela é contaminada, ela pode trazer doença. A gente vê vários tipos de doenças que podem ser causadas pela água. E agora nós vamos ver esse processo de purificação da água, ok? Então vamos lá. A água, quando ela chega na nossa casa, ela não vem direto lá. Por exemplo, na cidade de Iguatu, a água vem lá do Truçu, vem dos poços artesanais e dos rios. Do rio Jaguaribe, especificamente. E essa água ela não vem diretamente de lá para dentro da nossa casa. Ela vai passar pelo sistema de tratamento de água. E o que nós iremos ver é esse processo de tratamento da água. Qual é o processo que nós humanos fazemos para purificar a água depois que ela já teve contato com diferentes coisas? Para que nós tenhamos saúde, para evitar doenças, não é? Então vamos lá. O processo de purificação da água, ele começa pela cloração. A cloração é a adição do cloro na água. Então, quando a água chega nos poços, no sistema de tratamento, ela vai passar primeiramente pelo processo de cloração. Depois desse processo de cloração, a água ela passa e recebe o cal. Para que a gente usa esse cal? O cal é utilizado para ajustar a acidez da água. E esse processo recebe o nome de alcalinização. É quando a água recebe o cal para ajustar essa acidez, para que ela não fique ácida, porque a água, se ela chegar com alguma dessas substâncias, ela pode provocar doença no nosso organismo. Então, o cal deixa a água, né, tira da água substâncias que pode provocar doenças. Inclusive, nós sabemos que a água, para ela ficar pura, ela tem que ser incolor, insípida e inodora, ou seja, sem cheiro, sem cor, sem sabor, né? Então, o próximo processo é a coagulação. Gente, o que é coagulação? É quando a água recebe uma substância e essa substância ela vai servir para coagular a sujeira. Então, a água, quando coloca essa substância, a sujeira da água vai se juntar toda. Vai ficar mais fácil porque quando você coloca na água, a gente observa a água quando a água está muito suja, com muita terra, você percebe ela marrom. Mas às vezes tem substâncias que são invisíveis aos nossos olhos. Então, essas coisinhas invisíveis aos nossos olhos, elas vão se juntar. E esse processo é chamado de coagulação. Depois do processo de coagulação, a água recebe uma substância para que essas moléculas de sujeira elas se juntem e formem um floco, tipo uns flocos de neve. Então, esses flocos essa substância colocada dá início a um processo que é chamado de floculação. Floculação porque vai fazer com que a sujeira se junte e forme tipo um floco para facilitar de ser retirada da água, né? Lembrando que a água é um solvente natural e tudo universal, um solvente universal, então tudo é muito fácil de se dissolver na água, né? Tudo é fácil de se misturar, então é necessário esses processos para que a água chegue até nós pura. Depois do processo de floculação, a água vai passar pelo processo de decantação. O que é esse processo de decantação?
a água vai ficar paradinha lá por um tempo, para que essa sujeira, quando a água descansa, se vocês observar, você colocar água bem suja e você deixa lá e não mexe por um tempo, a sujeira ela vai descer para o fundo, né? Também é chamado um processo de decantação. Então, esse processo de decantação é o descanso da água para facilitar a retirada da sujeira que tem lá na água, a retirada dos flóculos. Então, a decantação é necessária, sempre ela tem que vir depois da floculação. Formou os flóculos, decanta para tirar a sujeira. Depois dessa decantação, a água passa por um processo que é chamado filtração. Nesse processo de filtração, a água vai para uns tanques e lá nesses tanques grandes são um filtro com pedras, areia e carvão. Então, a água vai passar pela areia, vai passar pelo carvão, as pedras, o carvão e por fim a areia para ela ser filtrada, né? Tem até uma experiênciazinha que a gente vai, que se faz, eu posso estar até enviando na atividade para vocês tentarem fazer em casa, para vocês entenderem esse processo de filtração natural, ok? E a alcalinização é o próximo processo, mas não já teve? Mas tem de novo, para que a água não tenha nenhum sabor e essa segunda alcalinização é para evitar que vá alguma substância, porque quando a água vai com muito sal, ela vai incrustando nos encanamentos, né? Vai causando corrosão nos tubulamentos, porque o sal ele vai dando uma enferrujada. Então, para evitar isso, a água recebe outro processo, outra dosada de cal, que é o processo de alcalinização, que é feito pela segunda vez. Depois é a desinfecção. Desinfecção é desinfetar. Um desinfetante é feita a desinfecção da água com o cloro. Depois que passa todo esse processo, a água recebe o cloro. O cloro, esse processo de desinfecção, ele é muito importante porque ele vai matar aí qualquer bactéria ou vírus que esteja na água, certo? Então, é o processo importantíssimo na purificação da água. Depois disso, a água ela passa pela fluoroetação. O que é a fluoroetação? É a última etapa do processo, que quase a tia não consegue falar. É adicionado o flu, é quando coloca o flu na água, e esse flu é aquele fluzinho mesmo que vai evitar cárie, né? Ele não pode ser... E todo esse processo, gente, toda essa substância, elas são colocadas em pequenas quantidades, numa dosagem bem medido, porque a água ela vai para o nosso organismo. Nós precisamos da água, de muita água. Então, se a gente colocar essa substância em grande quantidade, vai dar problema. Então, ela tem que ser numa quantidade bem dosada, bem medida, para que ela seja eliminada também do nosso corpo. A água tem que vir pura, não causar problema para a gente, certo? Então, esse é o processo de filtração, de purificação da água. Vocês podem estar olhando lá no livro de vocês, na página 53, fazer a leitura para conferir o que a tia falou. Se a tia não está falando não, uma doideira aí, viu? Nós sabemos que a água ela é utilizada, né, de muitas formas na nossa vida. É um bem natural, muito importante, é a nossa riqueza, o nosso ouro, né? E deve ser tratada com todo cuidado, com todo respeito, utilizar com responsabilidade, preservar as nossas águas para que não venha nos faltar. Resolva a atividade referente a esse conteúdo. Um beijo para vocês, até a próxima aula. E a tia cheia de saudade.